profeta Isaías, no capítulo 41, no trecho que nós ouvimos hoje, começa a aparecer uma promessa, e mais do que uma promessa, uma certeza de esperança e de consolação, de que Deus vai consolar o seu povo. A promessa de Deus é essa: eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. E esta palavra ela é significativa porque dentro do contexto em que o povo de Israel está vivendo, o povo está no exílio, estão escravos de novo na Babilônia. E Deus está suscitando o profeta Isaías para reconduzir ao povo as palavras de Deus e retomar a aliança. Aliança que o povo fez com Deus e que Deus fez com o povo. E por isso, então, essas promessas, né, de um tempo novo. De um tempo novo. Uma promessa de que tudo vai se transformar naquele que há de vir para salvar a humanidade. Depois nós ouvimos no texto do Evangelho o comentário que Jesus faz de João Batista. Jesus diz sobre João Batista: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Depois ele acrescenta: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, um paradoxo interessante. Ele diz que ninguém é maior do que João Batista. E, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aí a pergunta que vem à nossa mente é: quem que é o maior no reino dos céus? Se nós observarmos as palavras de Jesus, Jesus vai dizer que o maior é aquele que serve. É aquele que está sempre a serviço. É assim que ele ensina os apóstolos. É assim que ele diz para os apóstolos. Então, aquele que abre o coração para que a realidade de Deus aconteça e se coloca à disposição de Deus para fazer o que Deus pede, esse, ao mesmo tempo, é maior que João Batista. Então, é um paradoxo interessante. E, no entanto, com João Batista se compreende também a violência para com o reino de Deus. Parece estranho a gente dizer assim, mas olha o que Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Porque a opção que devemos fazer pelo reino de Deus em negar completamente o mundo e as realidades desse mundo é uma realidade radical. Não dá para ficar com o pé em duas canoas, né? Ou para viver segundo o mundo e abraçar o reino de Deus. O reino de Deus é contrário às coisas do mundo, e as coisas do mundo são contrárias ao reino de Deus. Então, para fazer uma adesão, renunciar a tudo aquilo que que não é de Deus, ou que nos afasta de Deus, e optar pelo reino de Deus, é sofrer a violência que Jesus está dizendo. Porque para romper com as realidades do mundo, precisamos ser violentos. E se não formos violentos, nós não conseguiremos perseverar no caminho do Senhor Jesus, seguindo o reino de Deus. Hoje nós celebramos também a memória de São Juan Diego, o índio pela qual recebeu o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. E quando eu tive a oportunidade, uma única vez, eu estive no México e eu tive a oportunidade de conhecer a capelinha, uma espécie de gruta onde viveu Juan Diego nos últimos dias de sua vida. É uma experiência ímpar, uma experiência muito forte, uma experiência muito profunda,
né, da gente poder sentir ou da gente poder pisar no mesmo lugar aonde viveu o santo. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas quando tiverem a oportunidade, né, é uma realidade muito forte, muito forte. De tantas experiências fortes que eu vivi lá, a mais forte foi quando eu estive na capelinha onde ele viveu. É interessante que o povo do México, eles gostam de manifestar o carinho para com as realidades usando no diminutivo. Lá ele é conhecido como Juanito, que seria, né, pequena criança, né, pequeno João, pequeno Juan. E pela experiência justamente que Nossa Senhora proporcionou a ele, né, no milagre das rosas, que era um tempo onde não se tinha as rosas, e Nossa Senhora pede que ele peça para o bispo para construir uma capela. E o bispo, a princípio, não acredita que ele recebeu de Nossa Senhora aquela ordem, e o bispo pede um sinal. E ele vai dizer para Nossa Senhora, numa das aparições, e ela diz, então vai até a montanha, colhe rosas e leva as rosas para o bispo, como sinal de que verdadeiramente né, ela se apresenta como a Imaculada. E aí ele faz, conforme ela diz, vai até no alto da montanha, colhe as rosas, coloca no avental dele, né, uma espécie de avental, e leva para o bispo. E quando ele leva para o bispo, o milagre é assim, ele abre o alforje dele, joga as rosas na frente do bispo e dos outros padres que estavam lá, e enquanto as rosas estão caindo no chão, né, rosas bonitas e grandes, quando as rosas estão caindo no chão, eles olham no manto dele e veem a imagem de Nossa Senhora impressa no manto. Esta imagem, né, foi transformada de um ícone onde é venerada até hoje lá. Né? E é bonito porque ela fica entrando no santuário, a gente desce, né, uma escavação assim, mais ou menos, a gente desce e a gente passa embaixo da imagem. Né? E quando, antes de chegar lá, eu tinha ouvido dizer que o vidro onde está o manto, né, que aconteceu esse milagre, ele está suspenso. Né? O pano, né, está suspenso, ele não está colado nem de um lado e nem do outro no vidro, ele está suspenso. Eu vi isso e falei assim, mas como que isso é possível? Esse é um dos milagres. E aí quando a gente passa embaixo do quadro, né, alto fica assim, a gente consegue ver os milímetros que o manto está suspenso. Como um milagre, né, comprovado da presença de Deus naquele local. E um outro milagre que eu tive conhecimento também lá, e que me chama muita atenção, e chama a atenção ainda de muita gente, é que na época, então aconteceu o primeiro milagre com o índio das rosas, e nas rosas a imagem de Nossa Senhora ficou impressa no pano, no tecido que ele usava, e aí tem um pintor que quis reproduzir aquela imagem do tecido e provar que qualquer um podia fazer aquela pintura, que era uma pintura que qualquer um podia fazer. Porque o milagre consta que ninguém consegue reproduzir a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe impressa no manto do índio. E esse pintor, um ateu, ele queria provar que era possível ele pintar uma obra semelhante àquela, que aquela não passava de uma pintura. E aí ele passa muitos anos preparando, pinta, e aí chega o dia dele mostrar o que ele pintou. Ele até conseguiu, Deus deu a ele a graça dele conseguir pintar e reproduzir a imagem daquele que estava impresso no manto. Porém, na noite seguinte, quando ele foi apresentar,
Então, deixou o quadro coberto com um pano e no dia seguinte ele foi revelar para todo mundo o que ele tinha pintado. E aí, quando ele abriu, ele tirou o pano do quadro, aquele quadro não passava de rabiscos coloridos. Ele não conseguiu reproduzir aquilo que para ele conseguiu reproduzir. Só que quando ele foi mostrar, aquele quadro não passava de rabisco, somente rabisco. Riscos coloridos de tintas e que não tinha aparência de imagem, como era a imagem que estava no tecido. E aí ele se convenceu de que realmente aquela pintura é impossível de ser reproduzida. Nenhum artista consegue reproduzir com as riquezas de detalhes que estão impressas lá no manto da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Bom, pequenas histórias para dizer que o sinal de Deus, quando permite a aparição da Virgem Maria, é um sinal muito abundante. E o primeiro sinal é a conversão. Muitas conversões e muitos milagres acontecem normalmente onde as aparições acontecem. Então, que com este pequeno exemplo, a gente possa buscar valorizar mais a nossa devoção à Virgem Maria e buscar aprofundar a nossa devoção para com ela, para que a gente possa compreender com mais profundidade todos os mistérios de Deus revelados por meio da Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Confiante